Fala, meu Fala, amigo. galera. E aí, brother? Firme? Firme, Bora? cansado, mas bora nessa. Vamos aí. Sei como é que Tema é, de sei hoje. como é que é. Nosso tema de hoje foi até um bate-papo que eu bati com meu amigo Clayton esses dias, que é sobre o Salesforce CLI, né? O que que é o Salesforce CLI? Que bicho é esse? O que que ele come? O que que ele faz da Ah, vida? onde ele vive? Onde ele vive? Boa noite. Boa noite. Não sei dizer qual que é o seu nome, cara. Eu acho horrível isso do Emídia. Instagram. O Instagram não mostrar o nome das pessoas. Não deveria mostrar o nome, né? Sim. Mas vamos lá. Então, o que é o Salesforce CLI? Basicamente, CLI vem de Command Line Interface, é, um, é uma forma de você se comunicar com sua org do Salesforce através de linhas de comandos. Tá? A priori parece um pouco assustador, né? Quando a gente pensa em linhas de comando, vou voltar para a era do DOS, né? A gente está numa Isso é era tão Linux? evoluída, Aham. parece Linux, né? Cheio de códigos, de linhas. Mas, na verdade, ele é para developer, ele é um simplificador, né? Então, imagina, por exemplo, como é que você faria para ter todos os limites de API da sua org em, em uma tela Uma só. lista. Como você Aham. faria, né? Você, então, Helena, infelizmente, é um pouco de dó, sim, né? Porque o prompt de comando hoje ele é uma evolução do DOS, né? Sim. Então, uma vez que você tem o Salesforce CLI configurado, instalado, né? Não é nem configurado, é instalado. Se você não sabe como instalar, né, a gente tem um post lá no blog. Se você procurar lá no blog por Salesforce CLI, você já vai encontrar um post que eu Sim. falo para desenvolvedor matar o Eclipse e migrar para o VS Code. Então, é um processo onde você instala o VS Code, instala o Salesforce É CLI, lá. faz a configuração, baixa os dados da sua org. Isso E aí. deixa eu voltar do princípio aqui, então, né? O que é o Command Line Interface? O que é o Salesforce CLI? Command Line Interface. Então, é um comando, vamos dizer assim, um comando que permite você interagir com o seu Salesforce. O que você Uhum. consegue fazer com ele? Uma série de coisas, tá? Você É. consegue criar e gerenciar a sua org. Se você estiver utilizando o DX você consegue criar, por exemplo, uma sandbox via linha de comando. Você consegue importar e exportar dados. Você consegue executar testes. Você consegue instalar pacotes. Você consegue ter Consegue acesso listar a objetos. todos os seus metadados, né? Consegue enviar metadados, receber metadados. E isso é a parte que mais é interessante para o desenvolvedor, né? Sim. Porque quando a gente fala de código Apex, quando a gente fala de recurso estático, isso é um metadado para Salesforce. E a gente consegue, através desse CLI, enviar e receber metadados. Então, quando a gente fala em utilizar isso dentro do VS Code, você instala plugins no VS Code que fala com o CLI para você de forma totalmente transparente, né? Sim. De forma que você não tenha que se preocupar com uma série de comandos. Mas É. explorar esses comandos é bem legal, porque tem comandos ali que te trazem uma informação que você não conseguiria de outra forma. E um deles a gente descobriu agora há pouco, né, Arthur? Que é o que eu estava É. falando, a questão do limite, né? Então, de novo, se você já fez o processo de instalação, se você não fez, entra lá no blog, tem um passo a passo para você instalar. Mas imagina que você está na linha de comando, então, né? Você está no VS Code, você vai na guia terminal e você dá um SFDX. SFDX é o comando do CLI da Salesforce. Se você dá só um SFDX, ele vai te dar uma série de comandos que você pode fazer, né? Usar. E o primeiro que eu recomendo é o help. Então você tem um SFDX, help, por exemplo, force, né? Que é provavelmente é o que a gente vai mais utilizar. E Uhum. ele te traz uma série de coisas que você pode fazer ali. Você pode ver todas as áreas todos os names que você está gerenciando
no seu computador, você pode ver os Apex, você pode fazer autenticação, você pode ver configuração, ver documentação, criar componente do Lightning, e tem um deles em específico, que é os limits. Então, um comando, sfdx, force, limits, ou se você não sabe o que vem depois, você só põe limits e dá enter. Ele fala, olha, dentro desse cara, imagina que é uma pastinha. Você abriu uma pastinha chamada force, ele vai te mostrar o que tem dentro. Aí você abriu a pastinha chamada limit, ele vai mostrar o que tem dentro. Dentro do limits, a gente tem o API. Então, se eu fizer o mesmo comando, API, dentro dele eu tenho um cara chamado display. Se eu fizer o mesmo comando, display, ou seja, no final vai ficar sfdx, espaço, force, limits, API, display. Uma vez que eu dou um enter nisso, ele me traz todos os limites da minha org, em termos de API, tá? Todos os limites de API da minha org. E é uma série deles, cara. A gente tem limite diário de book, a gente tem limite de relatórios assíncronos sendo rodados, limites de e-mail, limites de permission set. E ele traz duas coluninhas, ele traz 3 colunas, na verdade. A primeira é qual é o limite, a segunda é quanto que você ainda tem restante, e a terceira qual que é o máximo. Então isso, de uma forma bem rápida, você já consegue ver, por exemplo, o limite da sua org e ver o quanto você está utilizando. Né? Sim, está perto para... Você tem... Qual foi o que você tinha falado? Era o de... Objects. Estou procurando ele aqui. Ele está no Help Force. Ah, tá. Não, aí é outra coisa, né? Tem que voltar. Aí não há limite, né? Aí quando você quer trazer, por exemplo, uma informação de um objeto. Né? Sim. Aí você é bem developer mesmo. Você quer saber todo o metadado de um objeto. Você também, através de comando, consegue chegar nesse cara. Falando mais tecnicamente, assim, quando você, por exemplo, está desenvolvendo em nível de metadado, eu e o Fernando tá fazendo bastante isso atualmente, né, no projeto que a gente está. Então, é um mundo totalmente diferente, assim. Então, vamos imaginar que a gente está olhando para a parte mais simples aqui, uma regra de negócio, a gente vai tratar os dados que essa regra de negócio tem. Então, sei lá, um valor de um lead, um nome de campo, fazer concatenar um nome com um endereço, trazer CPF, essas coisas. Isso a gente não vai precisar entrar no nível de metadado, mas quando a gente tenta fazer coisas dinâmicas usando N objetos, por exemplo, como parâmetro, você tem que entrar na parte de metadado. E aí, essa descrição dos objetos ajuda muito, porque, por exemplo, a gente precisa buscar um tipo de um campo dentro de um objeto. O tipo de campo, por exemplo, de um campo, sei lá, um campo de decimal, quando você vai para o nível de metadado, às vezes ele não é decimal, ele é double. Então, às vezes não, ele sempre é double, né? Ele sempre é double, aliás. Então, se você colocar decimal lá, você nunca vai conseguir trazer esse tipo de campo, tem que mudar o nome do tipo. Então, são coisas assim que ajudam muito, muito quando você está desenvolvendo nesse nível de metadado. E outras coisas também, né? O limite é uma função muito boa. E para quem usa VS Code e não tinha, sei lá, não tinha ideia do que era o CLI ainda, toda vez que você dá um deploy, você clica lá no botão direito, ou tem como atalho já o deploy ou o retrieve, ele usa o CLI. Ele mostra até os comandos que ele dá para você, bonitinho ali. Se você olhar no output do seu Visual Studio Code, cada comando que você faz, autenticação, criar uma Scratch org nova, todos os comandos que tem disponível dele, ele mostra para você exatamente o comando que ele está rodando. Se você pegar aquele comando e for no terminal e rodar, ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Né? Então, essa é a vantagem do CLI para o desenvolvedor. Né? Ela encapsula um monte de funções que ele faz para você. Né? Então, imagina que você tem uma série de comandos que é feita ali no CLI e você tem um plugin que fala com esse CLI e que encapsula uma série de comandos também. Né? Uma série de parâmetros, que às vezes você tem que passar parâmetros dentro do CLI. Por exemplo, quando você quer trazer, como o Arthur estava falando, eu quero trazer a descrição de um objeto account. Você tem que sfdx, force, object, describe, Esse então é um comando que no final vai ficar desse tamanho.
né? Sim, E que via Salesforce, via VS Code, você faz com 2 cliques, né? Então, ou exato. com um Ctrl Shift P e um comandinho. Uhum. Então, usar isso a seu favor é um ponto forte, né? E aí o próximo tópico que a gente tem aqui, por exemplo, seria o que devo saber dele. Bom, primeiro você tem que saber que ele existe e que ele está Boa. funcionando por debaixo dos panos. Né? Isso é Sempre. importante. Um comando, eu lembro que eu brinquei com o Clayton, que eu falei, cara, o comando que eu mais uso é o sfdx espaço update. Por quê? Porque ele não se atualiza sozinho. Você tem que fazer esse comando para ele se atualizar. É diferente do VS Code, dos plugins do VS Code que se atualiza sozinho, né? Você simplesmente entra um dia e fala, opa, atualizei para você. O, Uhum. o CLI não. Você tem que entrar e dar um comando para ele poder se atualizar. Né? E é sempre bom ter ele atualizado porque você tem formas novas de pegar metadados novos que você pode pegar, correções de bugs, performance e uma série de outras coisas. Então, é bom você saber alguns comandos lá. Por isso que eu acho que começar com sfdx espaço help vai te ajudar a entender o que tem ali. Né? Com certeza. Esse do limit é uma coisa que você não tem dentro do Visual Studio Code. Você só tem nele. Né? Então, conhecendo isso, te dá um poder maior de acesso, de Exato. navegação e tudo mais. Até para estudar mesmo é muito bom, porque tem provas de certificação que cai muita coisa de limite. Então, acho que vale a pena você dar um help lá e dar uma olhada nos limites, do que você pode fazer, para saber até onde você pode ir, né? O que mais, Boa. cara? E a Que a próxima gente deve se pergunta é, o preocupar. que eu não devo me preocupar? Boa. Né? O que eu não devo me preocupar? Cara, aqueles comandos, como eu estou falando, tudo que você faz dentro do Visual Studio Code, você vai fazer ali dentro do comando, né? Inevitavelmente. Não tem nenhuma mágica que o Visual Studio Code faz que você não conseguiria fazer ali. Mas comandos de retrieve, de envio, de criação de Deploy. componentes do Lightning, deploy, não vale a pena você decorar esses comandos e nem querer fazer na mão. Uhum. É muito texto para digitar para fazer alguma coisa que você pode simplesmente configurar uma tecla de atalho, como a gente faz para poder enviar o arquivo do Visual Studio Code para a org. A gente configura, eu e o Arthur, pelo menos, configuramos Ctrl Shift D. Então, salva o arquivo, Ctrl Shift D, ele envia para o Salesforce. Né? Sim. Ou botão direito, deploy. Então, são pequenas coisas que economizam tempo. Imagina que para cada deploy que eu tivesse que fazer, eu tivesse que digitar um comando desse tamanho, sei lá, 120 caracteres. E Sim. fica inviável trabalhar. Seria a mesma coisa de criar algum objeto por metadado, subir a parada, tipo, não faz sentido Exato, nenhum. exato. Pode criar a Seria parada. bom exemplo. Seria como se você abrir um arquivo XML e sair escrevendo como é que você quer o Escrevendo. seu metadado. Não faz sentido. Né? É, Embora você saiba que o metadado existe para isso, e você tem que ter esse conhecimento para trabalhar com a plataforma, é, não é um conhecimento obrigatório que você tem que ter. sim, Mas te saber te coloca à frente de alguns problemas que você conseguiria resolver. Né? Então, exatamente. acho que é isso. Acho que a dica de hoje seria essa. Seria dar uma olhada no CLI. Tem coisas lá que você vai se surpreender que tem. É simples. Abrir o terminal, digitar sfdx, espaço, help, e ele vai te trazer uma lista de navegação. E a forma de navegar é como se fosse pasta. Você vai digitar help, ele vai trazer o que você pode fazer. Um deles, um exemplo aqui é o force. Então você põe sfdx, espaço force, enter. Ele vai falar o que tem ali dentro. Aí você põe sfdx, force, dois pontos, o próximo comando, ele vai te falar o que tem ali dentro. Então, É. é uma navegação fácil, não é nada que muito complicado, nada que Só você para batucando o comando ali você não descubra. só para concluir, para você instalar o CLI é muito, muito simples. Se você jogar o Salesforce CLI, já vai dar um link da Salesforce mesmo. E eles até colocam uma descrição do que é e o que você pode fazer com ele, que é bem, tipo, limpa a explicação. Acho que vale a pena também dar uma lida, vai esclarecer legal aí. E para instalar é só clicar em download e next. Tem segredo nenhum. Agora uma pergunta aqui, quantos developers ainda não usam o Visual Studio Code? Levanta a mão aí, se tiver coragem. Não vou julgar É, não, só para saber mesmo.
Tem alguém que ainda não usa o Visual Studio Será? Code? Por algum motivo? Será, cara? Será? Isso é um tema até bacana, porque assim, hoje a gente tem outra ferramenta, né, que é, por exemplo, o plugin da JetBrains com a JetForce com o plugin da JetBrains. Ele é bem poderoso, eu acho que é até mais poderoso se comparado com o VS Code, ele faz mais coisas, né? Mas eu resolvi, eu tenho a licença dele, paguei $100 pela licença dele, mas resolvi migrar para o VS Code, né? Por que que eu fiz essa loucura? Porque o Visual Studio Code ele é considerado hoje a ferramenta oficial de desenvolvimento da Salesforce, né? Não é nem mais o Developer Console, né? Tanto que tem coisas que você não faz mais no Developer Console. Um próprio exemplo disso é o Live Web Component. Você precisa obrigatoriamente ter o Visual Studio Code instalado para conseguir fazer isso. É óbvio, né? Como eu falei, o IntelliJ vai permitir você fazer isso. Você tem vários plugins do IntelliJ, você tem, se não me engano, o JetForce e o outro, puta, fugiu o nome, alguma coisa Cloud, IntelliCloud, uma coisa do tipo, que permite você fazer essa integração usando o IntelliJ, né? Mas a oficial da Salesforce é o VS Code com os plugins do Salesforce. Sim. Então, eu decidi migrar justamente porque você usar a ferramenta que eles oferecem, né, que é oficial hoje, vai te permitir estar à frente, né, da tecnologia, vai te permitir estar à frente. Illumine Cloud, isso mesmo, cara. É esse cara aí. Então, a minha recomendação seria essa. Quem ainda não migrou, migre. Isso aí. Quanto antes. Quanto É de antes. graça, não tem custo nenhum, tanto para a pessoa física como para a empresa, não tem custo nenhum, né? Show de bola. Então, não vejo motivo para não migrar. E Illuminate Cloud e o JetBrains que eu falei, JetForce, você tem que pagar. Então, é mais um motivo para você, de repente, querer migrar. O Carlos colocou o Beleza, link pessoal? do CLI para quem quiser dar uma Boa. olhada. Valeu, Carlos. Obrigado, Carlos. Vejo muita gente com preguiça de instalar. Cara, eu Também conheço alguns conheço. developers também que não Que quiseram lutam. migrar e lutam para não É, migrar, mas a hora que esbarra com o Lightning Web Component, não tem muito o que fazer, né? é. Acabam migrando na marra. Mas é isso. Bom, um forte abraço e amanhã, nosso episódio número 99. 99. Lembrando que na sexta-feira, apesar de ser feriado, faremos um episódio especial aqui de número 100. Beleza? Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Falou, galera.